os grandes fenômenos da natureza, aqueles que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Será que eles acontecem por acaso? Ou será que tem um objetivo, que a divindade coloca esses objetivos para que essas alterações da natureza aconteçam? Vamos ver, André, o que os espíritos respondem? Vamos lá. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então você vê, não existe nada jogado ao acaso, nada assim atirado ao sabor das contingências. Mesmo quando estas coisas sejam como nós às vezes nos surpreendemos com elas, tudo tem uma razão de ser. Ainda mais nesse período, nós estamos aprendendo em inúmeras reportagens internacionais que também o homem está influenciando sobre o clima de forma deliberada. O homem está bloqueando correntes de jato, o homem está bloqueando nuvens de umidade para produzir secas. O homem aprendeu a mexer com a tecnologia e fazer com que essa tecnologia aplicada de forma dolosa, de forma desejando determinados efeitos, produza estes efeitos sob sua ação, sob seu controle. Então, você vê, né, que neste caso, o homem está alterando essas questões. Quando nós vamos drenar um pântano, ou quando nós vamos irrigar uma área, nós estamos mudando a natureza por nossa vontade. Nada acontece por acaso. Nós vimos a transposição do Rio São Francisco para levar água ao sertanejo. Isto é uma ação de engenharia. Nós estamos modificando com uma finalidade benéfica a estrutura, inclusive, do fluxo de umidade para aquelas regiões que a natureza não facilitou, não privilegiou com umidade suficiente. Então tem um motivo. E assim os espíritos respondem. Tudo o que tem no mundo tem uma razão de ser. Existe uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas é uma resposta genérica. Então Kardec vai fazer a exploração, a escavação dessa resposta. No slide seguinte, vamos começar com o que Kardec está querendo fustigar os espíritos. Vamos ver? Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? É dentro da mesma pergunta, 536, Kardec quer saber, será que todos esses fenômenos que acontecem assim têm o homem como objeto das suas ações, das suas intenções? Quer dizer, elas ocorrem para beneficiar ou para prejudicar o homem? Essas tempestades, essas atuações dos elementos da natureza, tem o homem por objeto? Vamos pensar assim, né? O homem, aquela região cheia de gente ruim, então vão fazer uma tempestade cair em cima para prejudicar ou para punir essas pessoas más? Será que é sempre o homem o objeto dessas alterações? Vamos ver a resposta. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, Solange, o que você entende disso? Aqui os espíritos estão nos dizendo que algumas vezes sim, existe uma finalidade de proporcionar algo ao homem, seja através dessas alterações naturais, o objeto ali é o homem, para auxiliá-lo de alguma forma ou para bloquear que algo aconteça. Mas também, frequentemente, na maioria talvez das vezes, esses fenômenos ocorrem para o restabelecimento, a harmonização de todas as questões climáticas, das questões da natureza. Vamos supor que nós estamos numa região com muita seca, que não chove há muito tempo e que por algum motivo precisa-se que a chuva caia para que a harmonia daquela região, para que tudo se restabeleça, para que as plantas possam crescer, germinar. Então, isso ocorre também, ou seja, essa influência pode ocorrer para auxiliar que as coisas possam ser restabelecidas. O nosso mundo é um ser orgânico, é uma coisa que funciona e que causa maior ou menor impacto pelas forças que estão envolvendo todos os sistemas. Nós temos o Sol,
temos a água, a umidade, temos os fenômenos da evaporação, temos a velocidade de rotação da Terra, nós temos vários fatores que intervêm. Muitas vezes, dependendo das circunstâncias, há uma alteração mínima em determinadas áreas que vão ter que ser compensadas por outras reações da própria natureza. Nós temos, por exemplo, um fenômeno que na Espanha eles chamam de terral. Terral. Terral é o quê? É uma nuvem de pó que vem soprada pelo vento de areia que vem da África. Nós temos, por exemplo, na floresta amazônica, nós temos também pó do deserto do Saara, trazido pelo vento na área do Equador. Então você vê, são circunstâncias, porém, que não acontecem todos os dias. Depende da época do ano. Você vê a temporada de furacões, de tufões lá no Oriente, no Pacífico, e de furacões no Atlântico. Elas são formas de adequação da própria natureza. Então, eles estão explicando, em algumas vezes, pode acontecer que determinados efeitos sejam produzidos para a organização humana ter que enfrentar determinadas circunstâncias. Porém, boa parte das vezes é um sistema de readequação da natureza para que tudo volte a estar balanceado. Isso acontece conosco. Nosso corpo é um sistema. Se nós comemos muito sal, a nossa pressão sobe. Se nós comemos muito açúcar, temos problemas de diabetes. Se nós ingerimos pouca fibra, vamos ter problema de intestino, teremos prisão de ventre. Então, são freios, contrapesos que vão se equilibrando. E os espíritos estão explicando isso. Que algumas vezes, segundo você vê no slide 5 novamente aí na tela, algumas vezes o homem é a razão direta de ser. Mas frequentemente, esses fenômenos da natureza não têm outro objetivo, senão o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Isso é algo que a mudança do eixo da Terra, da posição da Terra em relação ao Sol, fazendo incidir mais Sol em um hemisfério e menos Sol no outro, o que gera a existência das estações, altera também todo o clima daquelas áreas, né? Temos épocas de muito frio, épocas de pouco frio. Então os espíritos estão dizendo isso. Mas Kardec, quem diz que Kardec se contenta? Kardec, então, agora vai para a pergunta que você está vendo na tela, a 536b. Concebemos que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso e em todas as coisas. Mas uma vez que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, não exerceriam eles uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Olha só, é verdade que a vontade de Deus está em todas as coisas, mas uma vez que a gente aprende que os agentes de Deus atuam sobre a matéria, os espíritos, será que eles não podem exercer uma influência sobre estes elementos, o calor, o frio, o vento, para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los? Perguntão esse, hein? Vamos lá. A resposta. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. É evidente que é assim e não pode ser de outro modo. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Nós sabemos que os mundos estão em diversos níveis de evolução. Vamos aprender muito sobre esta evolução no capítulo que fala lá no Evangelho das muitas moradas na casa do meu pai, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, de regeneração, os mundos felizes e os mundos perfeitos, né? Os mundos sublimes, mais elevados. E esses níveis diferentes estão em posições diversas, estão fisicamente em condições não todas iguais, estão em posições próprias daquele grau evolutivo. E isto só acontece
Porque existem espíritos responsáveis pela modulação de todos esses fatores. Você pode dizer assim, não, mas tem as leis da natureza, a termodinâmica, tem a física, tudo isso é verdade. Pois, mas quem que organizou tudo além da divindade? Nós aprendemos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que nós já fizemos a leitura dele inteirinha no nosso programa, eu e a Solange, nós fazemos o programa Alegria de Viver, e o livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, através de Chico, nos explica isto, que o Cristo é responsável, desde quando a Terra saiu da massa ígnea do Sol, ele é responsável pela modelagem de toda essa estrutura. Detalhes que Emmanuel não dá nesse livro, mas que André Luiz dá no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estamos lendo, no programa Espírito da Letra. Então, você percebe que todas estas forças físicas são fruto da ação inteligente de espíritos superiores que organizaram este berço cósmico ao longo dos bilhões de anos para que nós pudéssemos hoje ter toda essa variação de temperatura sob determinados aspectos a serviço da evolução dos espíritos que aqui vêm habitar. Então, Deus não age ele fazendo chover ou fazendo o sol nascer, não, ele criou todas as leis e os espíritos que estão dos diversos graus e níveis de evolução manipulam estas forças e atuam. Aquilo que no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz chama de cocriação em plano maior. Cocriação em plano maior. É o primeiro subtítulo do primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.